Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Moraes, professor de História, e seja bem-vindo ao História em Tudo. A partir desse vídeo eu quero ver se eu transformo se eu faço uma playlist sobre o folclore brasileiro, dedicar-se aí um pouco à cultura brasileira que está apagando, né? Tipo, o folclore brasileiro ele não é muito bem trabalhado, não é verdade? E, obviamente, que eu não sou mestre em folclore, gente, mas eu quero trazer algumas informações que nem eu sabia, verdade? E quando a gente estuda esses seres, gente, vai ser bastante seres que eu vou comentar aqui, a gente aprende sempre um pouquinho mais sobre alguma coisinha da história do Brasil, tá? Primeiramente, gente, eu tenho certeza que você conhece o Saci Pererê, um menininho levado que não tem maldade no coração, que usa um gorro vermelho, um shorts vermelho, ele é negro e ele não tem uma perna. Algumas pessoas falam que ele nasce, então, no meio de bambus. Tem pessoas que falam que ele nasce do sangue menstrual. E ele vive nas florestas aí, verdade? Tem pessoas que falam, tem relatos que falam, olha que interessante, porque eu vejo qual símbolo, né, esses seres. Símbolo, gente, igual o Enki, ele foi, ele começou ali no Antigo Egito, depois ele passa no cristianismo, tem os seus sentidos modificados, seus significados modificados e ganha outros significados. É igual esses seres. Cada estado brasileiro tem um saci que é diferente, né? Obviamente que eu não vou falar todos aqui. E então o saci, gente, ele adora esconder as coisas. Tá? Ele tem o redemoinho na ausência de uma perna. E quando você vê também o redemoinho, é o saci andando por aí. Mas vamos aí, vamos ver o que rola atrás da história do saci, que tem algumas informações, ou melhor, a sua história ela é muito interessante, não é verdade? Gente, os primeiros registros foram no século 17 e 18. E ele sofre duas grandes influências, que uma é a indígena e outra é a africana. A indígena, que eu estava vendo aí em alguns artigos, estava vendo na internet, eu li um artigo científico sobre isso, que no tupi o saci é visto como um passarinho que tem o objetivo de, quando ele assobia, os motoristas, os viajantes acabam perdidos nos seus caminhos, né? Quando ele passa para a cultura africana, tem estudiosos falando que ele se parece com um trickster africano, que é um personagem que também é de muita travessura. Nesse tempo aí, gente, do século XVIII, do século XIX, eu vejo o Saci como um menino mau. Ele adora a travessura e ele adora enganar os outros. E olha que interessante, gente, que quando ele fica ali na influência africana, ali no tempo da escravidão, ele vira um símbolo de resistência à escravidão. Por quê, gente? Porque o Saci, ele fica castigando o senhor das fazendas, fica azedando o leite das vacas, fica escondendo algumas coisas na cozinha, ele está sempre ali no pé do senhor das fazendas. Então ele é visto como um símbolo de resistência à escravidão. Olha que interessante. Mas, infelizmente, gente, tudo isso é apagado. Essa resistência do Saci à escravidão é apagada, primeiramente, pelo Monteiro Lobato, aí quase no meio do século XIX, ou melhor, desculpa, já no século XX. Ele transforma o Saci, que, na minha opinião, ali, que já é meio maldoso, de avesso, em um menininho que não tem malícia no seu coração, que adora brincar com as crianças, adora de brincar, de se esconder com as crianças, né? E aí vem a industrialização do Brasil, gente, e toda essa resistência, como que eu disse para vocês, é apagado, tá? Ainda que é muito interessante, gente, que aqui no Brasil tem uma cidade chamada Botucatu, que é considerada a cidade do Saci. E falando um pouco aí para vocês da minha vida, gente, uma vez eu tive uma noiva baiana e eu fui na casa do pai dela na Bahia e a mãe dela começou a contar para mim que ela já viu o Saci,
E tem muitas pessoas, gente, que eu adoraria conversar com todas, que já filmaram o Saci, que já viu o Saci, que tem história, principalmente em Botucatu, sobre o Saci Pererê. Então é isso, gente. Trago para vocês um pouquinho desse ser aí maravilhoso, que é o Saci Pererê, né? Curtiu, pessoal? Siga os bons.